Paz do Senhor, bom dia. Tô achando meio, não sei, tô sentindo meio, o pessoal tá meio com sono, preguiça. Vocês estão cansados? Estão? Não, com fome? Não sei, a Cris e o Dé estavam aqui, estão sentindo eles meio com fome, cansados, parece que não tomaram café. Tá tudo bem? Eu não sei como que você tá, mas eu quero iniciar falando algumas coisas antes do sermão. Um breve testemunho. No início dessa série de mensagens, eu não estava. Tive problema de saúde. Essa semana eu tive uma alta para aptidão de trabalho. Fiquei 3 meses afastado do trabalho. Eu tive diagnóstico vários, mas o principal foi burnout. Foi o trabalho. Isso gerou muitas coisas em mim. E lendo um livro, teve um termo lá, eu sou ruim de decorar, gente. Eu sou muito ruim de decorar. E aí tinha um termo lá, naquele livro, que fala assim, todo cristão passa por 2 batismos. O primeiro das águas. E um batismo que todos nós precisamos passar é o batismo da dor. Quem quer passar dor? Quem quer passar incerteza? Quem quer sofrer? Alguém aí? Mas é importante dentro do processo. O interessante é que antes de começar esse processo, eu tive um irmão orando por mim. O James orou por mim, eu chorei pra caramba nesse dia. E depois da oração do James, foi o James o culpado. Mas Deus foi usando irmãos, me preparando para esse momento. Não foi fácil. E a primeira coisa que eu fiz é buscar Deus. Buscar os irmãos. E o Dé e a Cris, sempre nos momentos de dificuldade, na minha história, na minha família, sempre estão juntos. E glória a Deus pela vida deles e da igreja. A igreja orou por mim, não sabe nem por que estava orando por mim. Mas gozado que eu não voltei trabalhando. Na minha alta, eu estou voltando pregando. Poderia ter pregado antes? Poderia. Mas Deus quis, até deixar registrado isso. Está liberado. E eu estou sendo liberado por Deus em várias áreas na minha vida. Ainda é um processo que eu tenho que me conhecer, cuidar de mim. Até no tema da aula, no Despertamente, falou lá, hein? Se você estava atento, falou sobre burnout, E teve uma canção, no final da canção, da Marcela Thaís, ela fala uma frase que chamou a minha atenção para esse período. Ela fala assim: finalmente descobri o significado de sofrer. Toda a tribulação torna o meu coração mais humilde para ti e causa libertação de mim. Falar de novo. Então, pensa você que está passando problema, sofrimento. Pensa assim, você vai descobrir o significado de sofrer. Porque toda tribulação torna o seu coração mais humilde para Deus. E causa a libertação de você mesmo. Você vai se conhecer, você vai ser experimentado. É fácil quando tudo está bem. E eu louvo a Deus por esse período. E eu louvo a Deus pela igreja. A gente está vivendo esse ano, o ano de... Você sabe que você está no ano da maturidade? Você está crescendo? Você está crescendo? Você está aprendendo? Você está se autoconhecendo? Porque maturidade é você olhar para você e saber o que você está fazendo certo, o que você está fazendo errado. E você como servo de Deus... E você como cristão, como está o seu nível de maturidade? Você é um cristão de domingo? Você é um cristão na terça-feira? Você é um cristão na quinta-feira? Ou você é um cristão total, íntegro, total para Deus? Você fala assim, hoje eu vou para a igreja, eu sou cristão. Amanhã, segunda-feira, eu vou para o trabalho. Vão se lascar nas minhas mãos aquelas pessoas do trabalho.
É assim que começa a segunda? Vou chutar o balde lá na escola. Aquela professora vai se ver comigo. Aquela turma, então? Como que você é na segunda-feira? A gente está vivendo o ano de maturidade e a Cris, no devocional da segunda-feira, colocou uma palavra que me chamou a atenção. O nível de nosso chamado não para de subir. Ela falou isso para quem? O nível do nosso chamado não para de subir. Se parar para pegar o começo do ano para agora, o dia de hoje, como que você está? Está no mesmo nível? Ou está subindo? Como que você está? E aí a igreja tem oferecido, gente, poderosamente a palavra de Deus. Está liberando a palavra. O tempo todo a palavra é pregada. Terça-feira tem estudo. E a gente está estudando sobre Eclesiastes. É para a vida prática ou teórica? Prática. Então, você está aprendendo o quê? Você está lá, põe o seu rostinho ou fica no off lá, desligado, mas só para falar que você está presente, para o pastor não puxar sua orelha? Por que você está lá? De quinta-feira, não é fácil estar junto, mas é tão precioso porque a igreja se unia assim, em casas. Em casas. E louvo a Deus pelas casas que são abertas. E geralmente tem bastante gente, é legal. Mas você está fazendo parte desse grupo sedento? Ou está lá para marcar a presença, o ponto, vou lá porque tem um lanchinho, o pessoal é legal. Eu vou pedir oração por mim hoje, que eu não estou bem. Por que você está nesses ambientes? Para crescer? Ou para apenas marcar o ponto? É um período de crescimento. A nossa igreja vai crescer, já no ano de maturidade vai crescer fisicamente. E vai vir mais gente. As pessoas vão olhar para você e você vai ser o quê? Não, vai lá, fala com o pastor, que eu não sei nada. Ah, eu quero uma oração, irmão. Ah, não, deixa eu chamar um presbítero aqui que vai orar por você. Ah, vou chamar o líder do meu grupo lá para falar com você. Ou você vai estar preparado? Você está preparado igual essa pessoa que eu vou falar? Essa semana, notícias. Eu vou falar de 2 notícias hoje. Agora eu vou começar com essa. Eu estava ouvindo, lendo o jornal. E me chamou a atenção uma notícia. Uma pessoa inteligente demais. Ela passou no ITA. Primeiro aluno do ITA. Um auditor fiscal da Secretaria da Fazenda. Ele foi o primeiro aluno da turma dele. Ganhou prêmios por ser o melhor aluno em algumas disciplinas. Ele ganhou passagem da Embraer, viagem da Embraer, para ir para os Estados Unidos, para conhecer o departamento de aerodinâmicas e ir na NASA. Será que esse cara é inteligente? Primeiro cara do ITA, vai lá tentar passar o vestibular, vê. Gente, é cara inteligentíssimo, preparado. Na área dele, então, só que virou auditor fiscal. Salário dele, coitado. O último salário. Quem é servidor público pode ver o salário, tá? Você pode ver lá meu salário lá também. Você pode ver de qualquer pessoa. Tem lá pro servidor público lá, você vai lá e pesquisa o salário do cara. Esse mês ele recebeu 33 mil reais. Tá bom, né? Tá bom? Tá, né? Ele, infelizmente, com todo esse know-how, com toda essa inteligência, ele foi descrito pelos promotores do Ministério Público de São Paulo como o gênio do crime. Ele foi acusado de desviar bilhões da Secretaria da Fazenda. É um ressarcimento lá que fazem para as empresas de grande varejo.
um cara preparado, que usou toda a sua capacidade para desviar dinheiro. Foi inteligente? É um gênio do crime. E você, amado irmão? Deus te preparou para algo. Você está usando para quê? E a nossa igreja está com uma série de mensagens há 3 meses atrás. E você vê a sequência. Foi lá na mexerica. Nem sei o nome daquela fruta lá, porque não é mexerica pocã normal não, viu? Era uma tangerina deliciosa. Você comeu aquele dia? Já estava a dica ali, ó. O que vamos ouvir? Foi iniciado, mas no começo do ano foi iniciado algo. Tivemos o retiro. E agora essa série de mensagens sobre as bem-aventuranças e o fruto do Espírito. Falamos de amor e a relação com misericordioso, alegria, os que choram, o paz, pacificadores, paciência, fome e sede de justiça, benignidade, mansos, bondade, puros de coração, fidelidade, perseguidos. Hoje é esse tema, mansidão e humildes e domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Hoje a gente vai ouvir sobre fidelidade e perseguidos. Se eu pudesse colocar um tema, eu colocaria assim: persevere e permaneça fiel mesmo diante da oposição. Persevere e permaneça fiel mesmo diante da oposição. A Cris já deu a parte do fruto do Espírito. Não preciso fazer quase nada, mas eu vou falar alguma coisa, tá? Mas eu queria ler. Onde está a bem-aventuranças? Então vamos lá, Mateus 5 NVI, para mim, por favor. Eu vou abrir minha Bíblia, fazer questão de abrir a Bíblia. A minha. Mateus 5, versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Em um livro sobre bem-aventuranças, da autora Sabine Meester, ela fala desse momento de Jesus chegando nas multidões e ficando no monte e assentado. É tão lindo, gente, é tão didático. Pensou Jesus chegando, a gente sentado do lado dele, ouvindo os ensinamentos? E ele vai começar o ensino, que começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7. O Sermão da Montanha. São tantos ensinamentos, mas Jesus começa já dando a cartada assim, ó que eu vou passar, olha que eu vou ser, olha que eu vou fazer, e vocês vão ter que aprender essas lições. E começa assim. A Sabine fala assim em seu livro: o monte é símbolo da atemporalidade, do que está determinado eternamente, do lugar onde o céu e a terra se tocam. Jesus chegou, foi ensinar
o céu e a terra se tocam e ele começa a ensinar. Fora do tempo, imagina, gente, tá naquele momento, uau, o céu descendo na terra, tocando e começando a ensinar. Vocês querem aprender de mim? Ó, eu estou aqui, Deus presente, falando com vocês. A intenção é mostrar o que acontece quando o reino dos céus está próximo. Quando o céu e terra se tocam, aí se concretiza o significado. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá para entender? O que eu vou ensinar é, seja a vontade de Deus. Seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. E a bem-aventurança, Mateus 5,10, diz como? Bem-aventurados, perseguidos, por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Eu queria que quem que está aí atrás? Não está nem para ver, está escondido aí. Eu pedi para colocar um PPT aí. Não sei se vai aparecer. É uma estrutura. Vocês conseguem enxergar? Para mim está grande, né? Para vocês está pequenininho, né? Mas é uma estrutura de alguns estudos falando como se divide o Sermão da Montanha. Nós aqui pegamos, e nesse livro também se divide em 9. Eu estou dividindo em 8. Se você olhar a primeira parte, da primeira bem-aventurança à quarta bem-aventurança, ela fala sobre a postura interna. Um coração humilde diante de Deus. Então, o primeiro ao quarto é um coração humilde diante de Deus. A gente precisa o quê? Ter uma postura interna de pobre em espírito. A gente tem que depender de Deus. Os que choram, ter sensibilidade do pecado e ao sofrimento. Não é só o seu pecado, mas sabe, é um sofrimento chorar pelo pecado. Não do seu irmão, mas pelo todo. Olhar como Jesus e como Deus olha a terra. Os que choram, ser sensível ao pecado e ao sofrimento, seu e do próximo. Manso, humilde e submisso. Se tem uma coisa difícil de encontrar, é submissão na sociedade. Porque a nossa sociedade é hedonista, egoísta. E vou ser submisso a ninguém. Ninguém manda em mim. E Jesus está ensinando há mais de 2000 anos atrás isso. Mudou alguma coisa? A quarta postura interna, fome e sede de justiça. Desejo de viver a vontade de Deus. Fome e sede de justiça, desejo de viver a vontade de Deus. E da quinta à sétima bem-aventurança, fala da ação para com o próximo. Você tem que ser misericordioso, puros de coração e pacificadores. Essa semana eu peguei o João, né, João? Vou falar, João, tenha misericórdia dessa pessoa, né? Você se irrita lá no carro, não vou falar mais. Gente, é o teste. É com o próximo. Não é você. A pessoa tem que ter misericórdia com você. Não, você ter misericórdia da pessoa. É você ter um coração puro diante das situações e pacificadores. Imagine Jesus está falando de paz naquele período, para um período que a Roma está governando, um período em que a paz era forçada por como? Era como? Pela espada, pela violência. Que paz é essa? O povo romano protegendo a nação, baseado na espada. E Jesus está ensinando, seja pacificadores. E ainda continua, seja pacificador. E a oitava fala da reação do mundo a quem vive tudo isso. Se você vive tudo isso, o que vai acontecer? Na prática, você vai ser perseguido.
Não tem como falar você é manso e não é puro de coração. É um pacote. Jesus é o modelo. E ele está falando, ó, eu fiz isso, eu faço isso e vocês vão ter que fazer isso. Por que a 8ª bem-aventurança é especial? Há uma mudança de tom. As 7 primeiras falam de bênçãos, fala de virtudes e atitudes. A gente tem que ter essas atitudes e essas virtudes. E a última fala do nosso sofrimento. O interessante é que começa sobre o reino dos céus. E termina na 8ª falando que a gente vai ser herdeiro do reino dos céus. Começa assim e termina assim. Isso é um termo técnico que se diz na literatura inclusivo. Inclusivo. Eu também não sabia que era inclusivo, tá? Nossa, Alexandre sabe. Não sabia não, tá? Mas a letra, a Bíblia é tão linda. A gente não entende muito como eles entendiam naquela época. A gente não sabe grego. A gente não tem noção da questão literária, mas é lindo. É uma fechar a moldura. É um quadro. Quando a gente lê no original. E a ênfase dentro disso tudo, Jesus repete e expande a 8ª, essa 8ª bem-aventurança no versículo 11 e 12. Não se surpreendam, é Jesus falando assim, não se surpreendam. A fidelidade a mim trará oposição. Pode ver, ele termina falando sobre isso. Perseverar e permanecer fiel, mesmo diante da oposição. Vamos citar o versículo, o Mateus 5, versículo 10. Bem-aventurados. Não, sem nada, vamos falar aí. Vamos falar. 1, 2, 3. Tá fraquinho, hein? Mais uma vez. Vai lá. Quem quer ser perseguido por causa da justiça? Quem quer ser perseguido? Ninguém levantou a mão. Alguns corajosos assim. E interessante que o texto fala, ser perseguido por causa da justiça. Não é justo. Não é justo isso. Pai, não é justo. Eu não vou lavar louça. Eu não lavei hoje, vou lavar amanhã. Não é justo. Professor, não é justo. Eu nem peguei na bola, você me tirou. Ô patrão, não é justo. Eu estou recebendo pouco, eu estou trabalhando muito, o cara não faz nada. Não é justo. Olha quanto... Eu não vou falar outras coisas, mas para pensar. Esse tema é muito forte. Vai mexer com o nosso eu. Vai deixar na nossa auto-justiça. Porque a gente tem um padrão do certo e errado. A gente acha que é justo para algumas coisas. Mas ser perseguido por causa da justiça é algo forte. E a gente, às vezes, não tem noção. Ou, na verdade, a gente não tem noção. Quando fala a palavra bem-aventurado, quer dizer o que no grego lá? Vamos lá, vocês... estamos no 8º ensino. Mais que felizes... O que mais? Abençoados. E no grego, qual é a palavra? Macário. Felizes, abençoados e posição de favor de Deus. Bem-aventurados é posição de favor de Deus, não a nossa. A gente é feliz,
A gente é abençoado, abençoado. Você vai ser muito abençoado. Você vai ser feliz. E a palavra perseguido no grego é também não, vou falar igual a Cris, diogminoi. Vou deixar assim. Sentido literal. Perseguir, caçar, expulsar. O sentido de perseguido naquela época, essa palavra, pode ser perseguir, caçar ou expulsar. E no sentido figurado, oprimir, hostilizar e maltratar. O termo indica pessoas que foram e continuam sendo alvo de perseguição constante, por viverem de acordo com a justiça de Deus. Jesus estava ensinando aos discípulos e à multidão que o verdadeiro cidadão do reino de Deus não é definido por poder, status ou aparência religiosa, mas por atitudes de coração. Jesus está definindo, não é o seu jeitão, não é o status, não é o que você é, o seu diploma, a sua cutis, a sua beleza, o seu inglês, o seu estudo, a sua escola, o seu cargo, não é isso. Mas é a atitude de coração. Qual é a sua atitude? É o auditor fiscal? Tira vantagem para você? Gente, a gente fala desse auditor, mas quantas vezes a gente se banca auditor? Na fila do café da manhã, eu vou pegar esse pão de queijo que vai acabar, que se dane os outros. Eu dou um jeitinho, minha justiça. Não, vou tomar, vou deixar aqui, não estou nem aí. Eu vou pegar e deixa os outros. No trânsito, a gente quer dar um perdido. É a sua atitude, qual que é? Do auditor? Dá um jeitinho? Tem um termo brasileiro que é o quê? Jeitinho brasileiro. Olha como somos caracterizados pela sociedade. Existe o jeitinho brasileiro de dar um nó nas coisas, de dar um perdido. Na escola, qual a sua atitude? Você cola? Você cola. Eu entrei na educação física, eu era um dos mais novos da turma. Só tinha macaco velho. Eu, o Wagner e o Marcelo. 3 moleque. Os caras sugavam a gente. Chegava na hora da prova, queria colar. Teve um dia que a gente, acho que já falei aqui na escola, não sei se, na escola. Eu já falei em algum lugar, não sei se eu falei aqui. Mas a professora era surda. Veinha. A matéria, a disciplina era didática. A matéria chata. Imagina, educação física didática, chata, teórica. Eu estudei, fui fazer minha prova. Eu estava na frente, os caras começando a gritar, Alê, passa cola. Não era Alê, era mamãe, tá? Meu apelido lá na faculdade. Mamãe, passa cola. Eu falei, não vou passar. Os caras começaram a me xingar. Mas por que eu fiz isso? Porque eu quis bancar o bonzão ou egoísta? Porque quando eu entrei na faculdade, eu tinha um princípio cristão. Eu já tinha. Já colei quando era criança. Uma vez eu colei, sentei em cima do livro de inglês. Gente, eu tremia de medo. Tremia. Por isso que eu não sei falar inglês até hoje. Peguei trauma. Foi praga. Mas qual a sua atitude? Qual a sua atitude? Justiça, falando aqui, não se refere apenas boas obras morais, mas a vida de acordo com a vontade de Deus, buscando fazer o que é correto aos olhos dele, mesmo quando isso contraria interesses humanos. Mano, os caras estavam loucos para colar. E eu não colei. Foi uma vez isso na faculdade, foi até numa faculdade de teologia, gente. Tinha um senhor, cabelo branco, pedindo a cola. Ele era tão branco, quando eu falei não, ele ficou vermelho de ódio. E o professor tinha saído da sala. Tudo crente? Vai colar? Crente cola.
Então, na faculdade teológica, tinha caracolando. Qual a sua atitude, amado? Aí, dentro do texto de Mateus 5:10, quero falar 3 palavras. O perseguidos. O sentido é pessoas que sofrem oposição, insultos, exclusão, até violência por se manterem fiéis a Cristo e aos valores do Evangelho. Isso é o sentido de perseguido. Sofrer maltratos. Esse cristão maldito, tem um ódio dele. Você já ouviu assim alguém falar para você? Mas não porque você provocou, mas pela sua atitude, pelo seu jeito, pela sua maneira de ser. E por causa da justiça, não é perseguição por qualquer motivo, mas especificamente por viver de forma reta e obediente a Deus. Ser perseguido é uma coisa, por causa da justiça. A sua justiça? Não, a justiça de Deus. Você é carta viva. Você é exemplo, um discípulo de Cristo. Você está sendo perseguido por causa dessa justiça? Glória a Deus. Deles é o reino dos céus, o sentido de pertencimento, recompensa eterna. Deus garante que esses fiéis, esses que são perseguidos, vão herdar, vão ser honrados no reino de Deus. Na prática, seguir Jesus pode trazer custo, perda de amigos, críticas, injustiça. Injustiça! Você não tem que falar não. Você vai sentir. Na pele. E não tem que sair falando para os outros. É sentir e ficar na sua. Não ficar na carne. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a carne. Não se trata de buscar sofrimento, mas de permanecer firme quando ele vier por causa da fé. Não é assim, estou sofrendo porque sou cristão, ficar falando, se lamentando. Mas é quando vier essas situações, esses confrontos. A promessa é presente. Deles é o reino e é uma futura promessa também, que viveremos a plenitude do Senhor na eternidade. E a aplicação espiritual para a nossa vida. O sofrimento por amor a Cristo é sinal de que você está no caminho da verdade e não do fracasso. A reação correta é alegrar-se. Você se alegra nesses momentos? Isso muda a perspectiva. Não é apenas suportar a perseguição, mas vê-la como parte da identidade do discípulo de Jesus. Vou repetir. A gente tem que mudar a nossa perspectiva nesse momento. Por quê? A gente tem que suportar. Por quê? Porque faz parte da identidade de todo filho de Deus. Amém? Faz parte? Jesus, se a gente olhar o texto, olha o texto no final de Mateus, né, do versículo 12, fala, alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Nos céus! Às vezes você não vai ver nada aqui. Sinto muito. Você espera uma recompensa? Da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jeremias, alguém sabe o que aconteceu com Jeremias? Jeremias foi preso, foi espancado e rejeitado. Alguém foi preso aqui por Jesus? Foi espancado? Emocionalmente, alguém foi espancado por causa de Jesus? Elias foi ameaçado de morte porque ele combateu a idolatria. Você vai morrer porque você está falando que eu sou idólatra.
Daniel foi lançado na cova dos leões. Por quê? Porque ele foi orar. Ele estava orando. Injustiça! A oitava bem-aventurança não é um acidente de percurso. Ela fecha o ciclo, mostra que viver os valores do reino confronta com os valores do mundo. O consolo é que este confronto confirma que pertencemos ao reino e que a nossa recompensa não é terrena, mas eterna. Você está preparado para viver essa bem-aventurança? Irmãos, eu vou falar no final, mas eu deixei para o final isso. Mas eu vou perguntar para você. Você é perseguido? Você é perseguido? No Brasil não há perseguição, gente. Não tem. A gente não tem noção. Tem, mas não tem. Como os discípulos, como que acabou a vida deles? A recompensa deles foi o quê? Foi morte. Na missão Portas Abertas, tem um relatório que 360 milhões de cristãos. Então, é maior que o Brasil, esse número. Eles correm alto risco de perseguição, alto risco. A sua casa, alguém tacou pedra e tocou fogo lá na sua casa, porque você é cristão? Você, no seu transporte, né, bateram no seu carro, quebraram o seu carro, porque você é cristão? Amados, de verdade, essa perseguição que Jesus fala, a gente não está vivendo. A gente é muito, muito, muito abençoado. A nossa nação, apesar que a mídia, apesar que muitas coisas têm acontecido na educação, a gente está fechando o cerco. Mas de verdade, a gente está na boa. A gente está na boa. Não ouvi amém de ninguém, né? Está na boa. E a gente reclama. Falta muita coisa para a gente está passando por problemas, a gente tem dificuldade, mas a gente está na boa. Alguém veio aqui depredar a nossa igreja aqui? Vamos lá, irmãos, desculpa, tá? Vocês estão quietinhos, vocês já estavam quietinhos? Fruto do Espírito, vou falar sobre fidelidade. Mas eu queria ler todo o texto, Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 26. Vida pelo Espírito. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Os desejos, quer dizer que tem bastante desejo na nossa carne? Tem. E aí vivam, como que é o texto? Por isso digo, vivam. Vivam no Espírito. Você vive no Espírito? Você está andando com o Espírito? Paulo está ressaltando a importância de vivermos no Espírito Santo. Vivam pelo Espírito Santo e de modo nenhum desejarão satisfazer a carne. Mas você anda com o Espírito todo dia? Você conhece na intimidade o Espírito Santo? Ou você satisfaz no seu dia a dia a sua carne? Continuando, versículo 17. Pois a carne deseja que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Gente, a gente vive essa luta, essa batalha espiritual o tempo todo. E como que você tem se alimentado?
É o tempo de mudar a chave. A gente está vivendo o tempo da maturidade, por isso que eu comecei a falar sobre isso. E a gente está tendo a oportunidade de estudar sobre o Espírito, o fruto do Espírito. Para quê? Para ter uma vida cheia do Espírito. Para não satisfazer pelos prazeres da carne. Ah, só adolescente tem desejo sexual. Tá cheio de hormônio. A gente não tem problema. Os casados não tem problema. Tá liberado, tá tranquilo. A gente não tem problema com ódio. Eu fico tranquilo, eu fico bem em paz quando sou injustiçado. Irmãos, é tempo de maturidade. E a maturidade vai vir você andando com o Espírito Santo, não é andando satisfazendo a sua carne. É uma postura. É uma escolha. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Olha, tem vírgula e ponto. Aí tem a ver com o quê? Pessoal. Os desejos da sua carne. Desejos sexuais aflorados. Idolatria e feitiçaria tem a ver com o quê? Com essa questão religiosa. A igreja ali estava com um problema de idolatria e feitiçaria. Será que a gente não tem problema de idolatria e feitiçaria no nosso meio? Depende do pastor, eu escuto. Depende do presbítero, eu não escuto. Depende do que eu vou ler. A minha teologia não é assim. Nem lê a Bíblia. Quer falar o quê? E a gente não se alimenta da palavra do Senhor? Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Isso é quê? Contra as outras pessoas? Isso daqui estava fora da igreja ou dentro da igreja? Dentro da igreja. Ódio entre os irmãos. Discórdia. Ciúmes. Nossa, o pastor fica com aquela pessoa, fala direto com ela. Comigo nunca fala. A pastora, ela nem olha para mim. Ai, eu queria tanto uma oração dela. Só tem ela para orar, gente. Misericórdia, quanta irmã tem aqui? Nossa! O Dinei chegou já usando os botões lá do painel. Só ele pega naquele controle. Nunca me deram oportunidade. Não temos esse problema. Ira. Egoísmo. Mano, eu vou pegar um pãozinho para mim, para minha esposa. Pega para todo mundo. Esquece do irmão. Dissensões, facções. É diferente do corpo de Cristo, né? Quando Paulo fala em Romanos, o corpo de Cristo bem ajustado, edificado, unido. Aqui está falando da igreja, gente. Não é lá fora, não. Misericórdia. Que isso não tenha inveja. Inveja. Não tem que ter. Mas se você alimentar a carne, você está tendo. E aí você tem que, é o dia, é o momento, não é só hoje, é todos os dias. Senhor, sonda o meu coração. Como que eu estou? Continua. Aí, ponto e vírgula. Tá vendo? Questão pessoal e entre grupos. Agora, é o fatal. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes.
Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Quem vai herdar o reino de Deus? Acabamos de aprender. Quem vai herdar o reino de Deus? Os perseguidos. Esse vai entrar no reino de Deus. Mas não é só o perseguido, é aquele pacote das bem-aventuranças que a gente está aprendendo. É o todo. Não é uma parte, é o todo. Quem vai entrar no reino dos céus é o bem-aventurado que pratica as bem-aventuranças. (22) Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Desejos. Os que pertencem a Cristo. Não é o matador, ó. Matou a carne. E essa aí, matar a carne, que hora que a gente mata? Que hora? Que momento? Todo dia, a hora que eu levanto, shum, carne, ó. Você faz assim? Orando, Senhor, me ajuda nesse dia. Quero ter fruto do Espírito, quero levar amor, quero ser manso, paciente. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. E nessa semana, mais uma notícia de um empresário. Ele, nas redes sociais dele, tem 30 mil seguidores. Cristão, patriota, marido e pai. Ó, bonito? Bonito? Cristão, começa assim, cristão. Aí o notícia, tá dirigindo e no meio do caminho tinha um caminhão de lixo. No meio do caminhão, né? Tá a pista, ele não consegue passar, buzina, pede pro caminhão sair. E quem tá dirigindo é uma mulher. E ele fala assim: se não tirar esse caminhão, eu vou dar uns tiros. É o cristão. Dá um tiro. Mata um gari de 44 anos. Só que ele sai. Sabe para onde ele vai? Vai treinar. Marombado. Foi treinar ainda. Se a gente agora fazer uma leitura, uma releitura de Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor. Eu amo as pessoas, vou sair de casa, vou pegar o trânsito, vou ter alegria, vou ficar em paz, vou ter paciência, vou ter amabilidade, bondade, a fidelidade do Senhor na minha vida e eu com Ele. Eu vou ser manso e terei domínio próprio. Por favor, pode tirar o caminhão da frente? Está atrapalhando. Eu espero, mas por favor, eu estou atrasado. Eu aguardo. Pronto. Resolvido. Mas no nosso dia a dia, será que a gente é provado dessa maneira? Perdemos a paciência? Perdemos aquilo que o Espírito quer trabalhar na nossa vida? Como a Cris falou, fidelidade. No grego é pistis, que pode significar fé e fidelidade. Na questão da fé,
Fé, confiança e dependência em Deus. E fidelidade, lealdade, no sentido da palavra, tá? Quer dizer, lealdade, constância e compromisso nas relações com Deus e com as pessoas, enfatizando ser confiável, constante e leal no caráter, perseverança, mesmo sobre pressão. Perseverança, mesmo sob pressão. Pistis não é apenas crer, como a Cris já falou. Não é apenas crer. Não é permanecer firme, é ser confiável. É a ideia de que alguém é guiado pelo Espírito Santo, que mantém a palavra, é íntegro, cumpre a promessa, não abandona a sua aliança com Deus, mesmo em tempos difíceis. Olha, você é perseguido, e se você é perseguido por causa da justiça, você é fiel, você cumpre com fidelidade o chamado que Deus tem te dado. Você é um fiel? É mais que acreditar, é perseverar e ser digno de confiança, tanto no relacionamento com Deus, quanto no trato com os outros. Fidelidade faz sentido. O termo fidelidade, quando é ser usado na Bíblia, faz sentido porque descreve um caráter transformado pelo Espírito, não apenas uma crença no intelectual. Quando você realmente cumpre a fidelidade, você mostra essa transformação de caráter. Quando você fala sim, é sim. Quando você fala não, é não. Ou você muda, dependendo da situação. Como que você reage? Agora fazendo um paralelo, uma junção entre Mateus e Gálatas. Eu vou fazer esse paralelo aí, essa comparação dos dois textos. Jesus, em Mateus 5, descreve a identidade e a atitude do cidadão do reino. Então, Jesus está em Mateus 5, ele descreve a identidade e a atitude do cidadão. E Paulo, em Gálatas, descreve o caráter moldado pelo Espírito que sustenta essa identidade. Você é uma pessoa de caráter? Você é uma pessoa de caráter cristão? Olha, Gente, tem pessoas que não têm Cristo e são pessoas com índole e de caráter. Tem mais caráter que, por exemplo, esse cristão, infelizmente. Mas ter caráter faz parte. Caráter cristão é uma transformação. A relação perseguido e fidelidade. A relação de perseguido e fidelidade. Eu vou falar um ponto e sempre vou falar da fidelidade e da bem-aventurança, tá? O fundamento é a fidelidade. Quem é perseguido por causa da justiça é alguém que permanece fiel a Deus e à sua vontade, mesmo quando isso traz custo. E a fidelidade não é produzida por força própria, mas é fruto do Espírito Santo agindo no nosso coração. 2. Perseverança sobre perseguição. Fidelidade se revela não apenas quando tudo está bem, mas quando há oposição. Na sua fidelidade há oposição? Mateus 5:10 descreve exatamente esse cenário. Continuar vivendo a justiça de Deus, mesmo diante da perseguição. 3. Testemunho ao mundo. A fidelidade é uma marca visível do discípulo verdadeiro. As pessoas, quando olham para você, vê
Jesus nem precisa julgar, já estão julgando a gente antes de Jesus, hein? Já condena. Testemunha ao mundo, a perseguição acaba se tornando o selo que confirma essa fidelidade, pois mostra que você prefere agradar a Deus do que ceder às pressões. Meu, a sala toda pedindo para eu colar. Eu tive que aguentar. Foi fácil? Lógico que não. Fui zoado. Na faculdade eu tinha milhões de apelidos. Eu só falei mamãe, não vou falar os outros. Tinha um monte. Quatro, promessa do reino. Em Mateus 5, Jesus promete o reino dos céus aos fiéis. E Gálatas 5, o fruto do Espírito aponta para a vida que já participa desse reino e manifesta agora, aguardando a sua plenitude. Aí eu pensei numa frase aqui. O fruto do Espírito, chamado fidelidade, é a força interior que o Espírito Santo dá para que possamos viver por causa da justiça, mesmo quando somos perseguidos. A bem-aventurança de ser perseguidos por causa da justiça, é a expressão prática dessa fidelidade, provada e aprovada diante de adversidades. Como está a sua fidelidade? Eu queria que você ficasse em pé. E pensasse. A gente cantou várias canções da fidelidade de Deus para conosco. Como está a tua fidelidade? Tem sido fiel? Você, jovem, tem sido fiel? Essa fidelidade. Como é a sua fidelidade com o próximo? E você? Está vivendo na carne, alimentando a carne ou alimentando o espírito? Como que você está? E eu concluo com a mesma frase: persevere e permaneça fiel, mesmo diante da oposição. Às vezes a gente não enxerga essa oposição, mas ela está aí. Ela está aí. Feche seus olhos. Vem aqui. Pense na sua prática de vida. A gente não sabe o que é ser perseguido de verdade. Alguns já foram, mas como muitos irmãos na África têm sido mortos, igrejas têm sido queimadas, há uma perseguição absurda. E a sua fidelidade? E não só a fidelidade, mas como que você está alimentando? Eu queria que você orasse aí. Ou agradecesse, ou pedisse perdão, um auxílio para Deus. Ora, faça a sua oração. Amém. Continue com os seus olhos fechados. O Senhor está aqui neste lugar. E Ele que ministrou através da perseguição, quando as coisas não estão dando certo. Não está dando nada certo, eu estou sendo perseguido. Não, aí está dizendo você ser perseguido por causa que você é fiel, porque você luta pela justiça. Você está andando no lugar certo, andando no caminho certo, e por isso você é perseguido.
Não porque você está em pecado e está sofrendo as consequências dos seus erros e das suas escolhas. Pensa aí no seu coração nesta hora. O Senhor está falando com você. Você tem sido fiel àquilo que Deus te chamou você a fazer? O Senhor te escolheu, te salvou, te redimiu e tem ensinado você durante essa sua vida e mais intensamente agora a você ser um irmão correto, uma irmã que anda de acordo com o fruto, que não tem nada do que se envergonhar, porque maneja bem a palavra da verdade. Você tem andado fiel ao Senhor? Tem algo aí que o Senhor está falando ao seu coração nesta hora, neste exato momento que você não tem sido fiel? O Senhor está aqui neste lugar e Ele quer nos curar, Ele quer nos confrontar através da palavra dEle, que é viva, que é transformadora, que é eficaz, que ela é suficiente, irmãos. Nós não precisamos de nada, nós só precisamos do Senhor para nos transformar e nos fazer fiel, porque fiel é a Tua palavra, fiel é o Senhor. E precisamos ser como Ele foi neste mundo. Confesse ao Senhor nesta hora. Confesse o seu pecado ao Senhor nesta hora. Fale: Senhor, eu não tenho sido fiel com a minha esposa. Eu não tenho sido fiel nas ofertas. Eu não tenho sido fiel à comunidade. Eu não tenho sido fiel aos meus irmãos, ao trabalho. O Senhor falou com você agora, irmão e irmã. E você pode confessar o seu pecado diante do Senhor nesta hora, para que você possa ser verdadeiramente perseguido, não por causa da consequência do seu pecado, que você acha que é perseguição, mas porque você anda na justiça, porque você é fiel a Deus, fiel à palavra dEle. Você é fiel a Ele no seu trabalho, fiel a Ele no trânsito. Quando está dirigindo, você é pacífico, né? Você é tardio em irar, você é longânimo. Não, você não tem sido fiel com a sua esposa, você não tem tido paciência. Não, o Senhor hoje te cobra a você caminhar para este lugar. Caminhe para este lugar, saia deste lugar de comodismo, de estar aí não vendo as coisas acontecer porque você está parado ou parada. É tempo de caminhar para estar no centro da vontade de Deus, o caminho da justiça, para que o reino dos céus, no já, para que você possa seguir por ainda não. Em nome de Jesus, Senhor, continua ministrando ao meu coração, ao coração do pregador, ao coração dos nossos irmãos, Pai. O Senhor nos está levando para este caminho de maturidade. Eu quero ser igual ao Senhor, e esse é o desejo da Tua igreja, Senhor, ser como o Senhor, andar como o Senhor, falar como o Senhor, ouvir em todo tempo e em todo lugar o Espírito Santo em toda a condução da sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta palavra de repreensão, essa palavra de alerta, e que nós possamos nos movimentar para estar neste lugar a qual o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor.